A aliança de Deus com Davi, capítulo 17. Aconteceu que, morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor se acha debaixo de cortinas. Natã disse a Davi: Faze tudo o que está em teu coração, porque Deus está contigo. Naquela mesma noite veio a palavra de Deus a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás casa em que habite, porque não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os filhos de Israel até hoje. Antes, estive de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por onde quer que andei, com todo o Israel, falei a algum dos juízes de Israel, aos quais mandei que apacentassem meu povo, porque não me edificais uma casa de cedro? Pois agora dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei do redil de detrás das ovelhas para que fosse príncipe sobre meu povo Israel. E fui contigo a todo lugar que andaste. Eliminei todos os teus inimigos de diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Também designarei lugar para meu povo, Israel, e o plantarei ali para que habite nele e não seja mais removido, nem os filhos da iniquidade o consumiram, mas como antes e desde o tempo em que pôs os juízes sobre meu povo Israel, mas humilharei todos os teus inimigos. Faço-te saber também que o Senhor te edificará casa. Quando teus dias se cumprirem para ir com teus pais, levantarei descendência depois de ti, alguém dentre teus filhos, e estabelecerei seu reino. Ele me edificará a casa e eu confirmarei seu trono eternamente. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e não tirarei dele minha misericórdia, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei em minha casa e meu reino eternamente, e seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda essa visão, falou Natã a Davi. Entrou então o rei Davi e esteve diante do Senhor e disse: Meu Senhor, Deus, quem sou eu? O que é minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isso, ó Deus, pareceu pouco a ti, pois que falaste da casa de teu servo para tempo mais diante e me olhaste como a um homem excelente. Ó meu Senhor Deus, o que mais pode acrescentar Davi pedindo de ti para glorificar a teu servo? Mas tu conheces teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste todas estas coisas tão grandes para fazer notória todas as tuas grandezas. Meu Senhor, não há ninguém semelhante a ti, nem há Deus além de ti, segundo todas as coisas que temos ouvido com nossos ouvidos. E que o povo há na terra, como o teu povo Israel, a quem Deus tenha ido resgatar para dar-lhe renome com grandezas e maravilhas, expulsando as nações de diante de teu povo, que tu resgataste do Egito. Tu constituíste teu povo de Israel por povo teu para sempre, e tu, meu Senhor, vieste a ser seu Deus. Agora, pois, meu Senhor, a palavra que falaste acerca de teu servo e de sua casa seja firme para sempre, e faze como disseste. Permaneça, pois, e seja engrandecido teu nome para sempre, para que se diga: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, é Deus para Israel. E seja a casa de teu servo, Davi, firme diante de ti, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias
casa. Por isso achei teu servo motivo para orar diante de ti. Agora, pois, meu Senhor, tu és o Deus que falaste a teu servo este bem, e agora foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça perpetualmente diante de ti, porque o Senhor tu, ó meu Senhor, abençoaste, será bendito para sempre. Davi estende seus domínios. Capítulo 18. Depois destas coisas, aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os humilhou, e tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou Moabe, e os moabitas foram submetidos a Davi, pagando-lhe tributo. Davi também derrotou Adazer, rei de Zoba, em Emate, quando este ia assegurar seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou Davi 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou os cavalos de todos os carros, exceto os de 100 carros que deixou. Vindo os sírios de Damasco para ajudar Hadadezer, rei de Zoba, Davi feriu 22.000 homens deles. Pôs Davi guarnição na Síria de Damasco, e os sírios foram submetidos a Davi, pagando-lhe tributos, porque o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ia. Tomou também Davi os escudos de ouro que levavam os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo bronze, com que Salomão fez o tanque de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tol, rei de Amate, que Davi havia desfeito todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, enviou a Adorão, seu filho, ao rei Davi, para saudá-lo e felicitar-lhe por haver pelejado com Hadadezer e ter-lhe vencido, porque Tol fazia guerra contra Hadadezer. Enviou-lhe também todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi dedicou ao Senhor com a prata e o ouro, que tomará de todas as nações de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amalaque. Além disso, Abissai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Pôs guarnição em Edom, e todos os edomitas foram submetidos a Davi, porque o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ia. Os oficiais de Davi. Reinou Davi sobre todo Israel e julgava com justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era general do exército, e Josafá, filho de Ailude, chanceler. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salsa, escrivão. Benaia, filho de Joaida, estava sobre os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os príncipes próximos do rei. As derrotas dos amonitas e dos sírios. Capítulo 19. Depois destas coisas aconteceu que morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou seu filho. Disse Davi: manifestarei misericórdia com Anum, filho de Anás, porque também seu pai me mostrou misericórdia. Assim Davi enviou embaixadores que os consolassem da morte de seu pai. E quando chegaram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: porventura, honra Davi teu pai, porque te enviou consoladores? Não vieram seus servos a ti para espiar, inquirir e reconhecer a terra? Então Anum tomou os seus servos de Davi, raspou-o e lhe cortou as vestes pelo meio até as nádegas, e os despediu. Foram-se, e quando chegou a Davi a notícia sobre aqueles varões,
ele enviou mensageiros para recebê-los porque estavam muito envergonhados. O rei mandou que lhe dissessem: Deixa-vos estar em Jericó até que vos cresça a barba e então voltai. Vendo os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, Anum e os filhos de Amon enviaram 34.000 quilos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zoba. Alugaram 32.000 carros o rei de Maaca e o seu exército, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também se ajuntaram os filhos de Amon de suas cidades e vieram para a guerra. Quando ouviu Davi, enviou Joabe com todo o exército dos homens valentes. Os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada da cidade, e os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra ele estava preparado tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dos mais avantajados que havia em Israel e com eles ordenou seu exército contra os sírios. Entregou o resto do povo na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os amonitas. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me ajudarás, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu te ajudarei. Esforçar-te e esforcemo-nos por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe parecer bem. Então aproximou-se Joabe e o povo que tinha consigo para pelejar contra os sírios, mas eles fugiram de diante dele. Os filhos de Amon, vendo que os sírios haviam fugido, eles também fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Vendo os sírios que havia caído diante de Israel, enviaram mensageiros e trouxeram os sírios que estavam do outro lado do rio, cujo capitão era Sofaque, general do exército de Hadadezer. Depois que Davi foi avisado, reuniu todo Israel e, cruzando o Jordão, foi ao encontro deles e ordenou batalha contra eles. E quando Davi ordenou sua tropa contra eles, pelejaram os sírios contra ele. Mas o povo sírio fugiu de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios a 7.000 homens dos carros e 40.000 homens de pé. Também matou Sofaque, general do exército. Vendo os servos de Hadadezer que haviam caído diante de Israel, fizeram paz com Davi e ficaram submetidos a ele. E o povo sírio nunca mais quis ajudar os filhos de Amon.